Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos então finalizar aqui a nossa classe de Upload, fazer algumas modificações nela e também vou deixar aí um exemplo de uma classe bem antiga que eu desenvolvi, caso vocês queiram ampliar e melhorar essa classe aqui. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai modificar aqui a nossa visibilidade. A gente já viu lá no início, na construção de classe, nós temos o Public, o Private e o Protected. Então aqui, todos os nossos métodos serão Private. No nosso caso, aqui neste caso dessa classe, existe a tipagem que a gente pode ou não colocar, como a gente já viu também que é opcional. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, string, perceba que eu tenho um método público, certo? Que ele pode ser acessado antes mesmo da classe ser inicializada. Se você fizer isso e salvar, continuar, perceba que o upload vai ser feito. Então a gente fez o upload aqui, só que eu tenho um fatal erro, falando que a classe ali, ó, tem um atributo que não pode ser acessado antes de ser inicializado. Então aqui tem que ser private. Salvou, continuar e está resolvido o problema. Então você pode colocar a tipagem, tá? Mas sempre que você colocar a tipagem, você deve definir já os métodos correlativos aí. Então, private aqui, obviamente que todos os outros serão private. Então aqui já copia e deixa eles aí, ó, private. O tamanho aqui é int, né? Então aqui int, subdiretório string, nome string. Aqui o arquivo a gente sabe, né? É um array. E aqui nós temos então nosso diretório que também é um string. Opcionalmente também você pode definir uma interrogação aqui, se você quiser, para definir que eles podem ser nulo ou podem ser o tipo especificado aqui. Então, se você quiser, você pode colocar isso aqui também. Lembrando que essa parte da tipagem aqui é totalmente opcional. Mas se você quiser deixar dessa forma, é mais fácil para quem vai ler o seu código entender já do que se trata cada um desses atributos. Feito isso, nós temos então os nossos métodos públicos agora, que realmente a gente precisa. A gente já viu para como funciona o construtor. E temos aqui o nosso método genérico, né, que também deve ser público. Todos os outros, que aqui no primeiro aqui, né, criar subdiretório, aqui é private. Então, private aqui, até copiar aqui o private. Private aqui no renomear e private aqui no mover arquivo. Como a gente viu, esses métodos só são utilizados aqui dentro da classe. Aqui, depois da validação do nosso arquivo, a gente utiliza eles aqui. Então, eles podem ser totalmente privados. Salvo aqui, continuar. Temos, então, somente os nossos métodos públicos necessários no nosso debug aqui. Obviamente, porque eu estou debugando com o ref. Mas, se você quiser, você utiliza o Vardan para debugar, para ver o restante aí. Bom, então com isso a gente finaliza aqui a nossa classe e você pode ampliar essa classe do jeito que você quiser. Você pode, por exemplo, como eu dei as ideias, né, criar métodos separadamente. E para isso, eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui de uma classe que eu criei há muitos e muitos anos atrás. Aqui está no ano de 2020, mas foi bem antes disso que eu precisei criar essa classe. Então, na época, eu não utilizava aqui tipagem de dados, tá? Eu simplesmente colocava ali os atributos e sua visibilidade. Utilizava também na época o if com o end-if, a estrutura de tag. Naquela época eu trabalhava muito com software menos avançado e não utilizava engine templates, então eu preferia utilizar o if e o end-if com essa forma aqui, que é recomendado para templates, mas funcionava do mesmo jeito. Então aqui nessa classe, deixa eu descer aqui, então eu tinha, como eu dei o exemplo para vocês, se vocês quiserem criar, né, o método chamado imagem, e aqui só fazia os arquivos aqui, por exemplo, aceito só o tipo aqui, ó, dos arquivos. Aqui eu não validei as extensões, não validava as extensões. Fazia até de outra forma aqui, ó, para pegar aí o ponto, né, para pegar aí o nome do arquivo com strrpos. Dá para fazer dessa forma também. E como eu sempre falei, né, amo programação porque existem diversas formas de você fazer a mesma coisa. Então, hoje eu utilizo o patinho, como a gente viu, eu acho mais simples, e é mais simples realmente. E aí faço as validações aqui. Percebo que aqui eu tenho uma pasta a mais, ou seja, um método a mais, né? Criar miniatura. Então aqui, ó, o método arquivo. Então aqui eu só fazia as validações referentes ao arquivo.
Então era o meu criar pasta, renomear arquivo, e aí eu tinha um método criar miniatura. Hoje em dia eu não utilizo mais esse criar miniatura, eu utilizo outras tags, outras classes já prontas para fazer isso, mas na época não tinha tantos recursos disponíveis, então era muito trabalhoso, às vezes, até encontrar algo, uma classe pronta para fazer algo que você precisava. Então naquela época eu criei, né? Criar miniatura, eu criei, então a gente criava ali dentro do nosso subdiretório. Sempre que eu fazia um upload de uma imagem, eu criava ali uma miniatura dela. E aí, coisa bem simples, né? Pegava a imagem, dividia e tal, e fazia ali o thumb, né? Chamado de thumb. Enfim, caso vocês queiram também, né? Queiram definir isso também, criar miniatura e ampliar essa classe do jeito que vocês quiserem, da melhor forma possível. Tudo bem? Então essa é só uma ideia da nossa classe. Ela está pronta para ser utilizada em produção. Essa classe é uma classe totalmente funcional e totalmente independente. Com ela você já pode fazer o upload aí de capas aí para o nosso sistema, né, desenvolvido. Então ali no post você já pode fazer o upload de capa e armazenar aí o nome no banco de dados, porque a gente já viu como faz isso aqui, né? Pega o nome e a gente já sabe como criar coluna, tabela lá e fazer o upload também. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.